Imagine você que a filosofia, em algum tempo antigo, reunia quase todo o conhecimento. Assim, a matemática era filosofia, tanto quanto a física, a química, a sociologia e a psicologia. Ao longo dos séculos, essas áreas do conhecimento foram se desgarrando. Os seus estudiosos foram reivindicando a autonomia. E talvez tenha sobrado para a filosofia uma reflexão sobre os limites da razão humana, uma reflexão sobre as condições do conhecimento. Deve ter sobrado também uma reflexão sobre o que é justo, sobre o que é certo ou errado fazer, sobre as questões morais tão relevantes para a nossa vida. Talvez ainda seja filosofia também uma reflexão profunda sobre os princípios do belo. O que, afinal de contas, o mundo tem que ser e tem que ter para que seja belo? Eis aí os limites do conhecimento, os limites morais da ação humana e as condições do belo. Três preocupações que continuam, de certa forma, nas mãos dos filósofos. Mas a filosofia também pensa sobre a vida. E assim ela é uma certa espiritualidade. A filosofia, portanto, busca um sentido para a vida. E com um sentido, a vida tenderá a ser melhor. Naturalmente, então, a filosofia tem que enfrentar um dos grandes obstáculos para a vida boa, que é a finitude, isto é, a certeza da morte. Alguém de vocês poderá dizer: nossa, como pode a vida ser boa se cada um de nós tem certeza de que um dia vai acabar? É uma ampulheta com um gargalo grosso. A areia vai escorrendo rápido demais e assim a vida vai se tornando progressivamente rara. E não é só a nossa, é também a vida daqueles que amamos. Como poderá ser boa a vida se temos a certeza da morte dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos cônjuges e de todos aqueles que amamos? A filosofia então torna-se uma imensa reflexão para dar sentido à vida como ela é, finita, uma vida que tem começo, meio e fim. Se fôssemos eternos, se fôssemos deuses, se não fôssemos morrer, evidentemente a filosofia seria outra. As preocupações seriam outras e os fundamentos existenciais completamente diferentes. Mas a filosofia se preocupa com a vida que é a nossa. Dessa maneira, é claro, temos que encarar a nossa condição e temos que tentar viver uma vida finita da melhor maneira possível, porque temos condições para isso. É o que a filosofia nos assegura. Por essas e por outras, graças a nós mesmos, graças à nossa inteligência, graças à nossa reflexão, que na rede da humanidade passada de uns para outros, podemos a cada segundo refletir sobre a existência que nos toca viver no mundo. Assim, as nossas reflexões aqui, que eu espero patrocinem um despertar inspirado, serão reflexões sobre o sentido da vida. Essa vida que ainda estamos vivendo no mundo. E é claro, os limites dessas reflexões são os limites da nossa própria inteligência. Por isso, te convido para vir. E caso você tenha realmente gostado, amanhã, quarta-feira, você está convidado para o nosso terceiro Despertar Inspirado. Venha comigo. Eu espero por você. Até amanhã.